Você acompanha Jornal da Rede Alesp. Estamos de volta, Jornal da Rede Alesp, levando muita informação aqui durante toda esta manhã de segunda-feira para você. Já conversamos com alguns parlamentares também, atualizamos a situação da Covid em todo o estado aí. Você sempre atualizado com as últimas notícias. Vamos agora a um giro de informações para vocês também, começando pela atualização sobre a Prefeitura de São Paulo, que deve realizar 46 mil testes de Covid-19 em 8 etapas em moradores de todas as regiões da cidade. Kate. O objetivo é investigar a permanência do novo coronavírus durante o processo de reabertura do comércio. As amostras serão realizadas com pessoas com 18 anos ou mais e a escolha dos domicílios será feita através de sorteio de moradores pertencentes às áreas de abrangência de cada unidade básica de saúde. E a testagem vai acontecer a cada 2 semanas e as pessoas testadas em uma rodada não serão analisadas na etapa seguinte. Muito bem. E o Jornal da Rede Alesp conversa agora... Aqui. Bom, vamos então seguir aqui com algumas notícias, nessa manhã de segunda-feira, Jeremias? Os países com armas nucleares continuam modernizando seus arsenais, afirma um relatório publicado nesta segunda-feira pelo Instituto CIPRI, que faz uma advertência sobre as perspectivas sombrias para controlar o cenário. Pois é, segundo o Programa de Controle de Armas Nucleares do Instituto Internacional de Pesquisas sobre a Paz de Estocolmo, a perda dos principais canais de comunicação entre a Rússia e os Estados Unidos, que representam mais de 90% das armas atômicas do mundo, poderia potencialmente levar a uma nova corrida armamentista. É isso aí. Os pesquisadores se referem em particular ao futuro do Tratado Russo-Americano New START, que deve expirar no fim de 2020. Este é o último acordo nuclear ainda em vigor entre as duas potências, que tem como objetivo manter os arsenais nucleares dos dois países em níveis inferiores ao da Guerra Fria. E ainda segundo o CIPRI, as discussões para prorrogar o New START ou para negociar um novo tratado não avançaram desde 2019. De acordo com o estudo, as potências nucleares continuam modernizando suas armas, enquanto China e Índia também ampliam os seus armamentos, as suas armas. E os pesquisadores garantem que a China está no meio de uma modernização significativa de seu arsenal nuclear. O país mais populoso do planeta estaria desenvolvendo pela primeira vez uma chamada tríade nuclear, composta por novos mísseis terrestres e marítimos e aviões com capacidade nuclear. Agora sim, o Jornal da Rede Alesp vai conversar com o capitão Fernando de Souza. Ele é chefe da seção de assuntos civis do Comando de Policiamento Rodoviário de São Paulo. Ele nos fala sobre as ações da Polícia Rodoviária em tempos de pandemia do coronavírus. Bom dia, capitão. Seja muito bem-vindo aqui ao Jornal da Rede Alesp. Pois é, olha só, o capitão já está com a gente. Vamos aguardar um pouquinho. Tivemos um pequeno problema na conexão aqui com o capitão, mas a nossa produção já está, então, prontamente restabelecendo o contato. Então, a gente segue aqui com mais algumas informações, Como eu havia dito, então, os pesquisadores se referem em particular ao futuro do Tratado Russo-Americano New START, que deve expirar no fim de 2020. Jeremias. Pois é, Kate. Olha, outra informação importante aqui, a militante bolsonarista Sarah Winter, líder do movimento conhecido como 300 do Brasil, foi presa na manhã desta segunda-feira durante uma operação da Polícia Federal em Brasília. É isso mesmo. O Winter é alvo do inquérito das fake news, conduzido pelo Supremo Tribunal Federal, STF, com relatoria do ministro Alexandre de Moraes. Durante o fim de semana, o grupo de Winter esteve envolvido em uma série de atos contra o STF e o Congresso, segundo a notícia. No sábado, o governo do Distrito Federal desmontou o acampamento bolsonarista na esplanada dos ministérios. Agora sim, vamos... E além de descumprirem o decreto de isolamento em vigor na capital federal, os 300 do Brasil também são alvo de investigações do Ministério Público por suspeita de porte de arma.
Muito bem, agora sim, acho que restabelecemos a conexão. Vamos conversar com o capitão Fernando de Souza, que é chefe da seção de assuntos civis do Comando de Policiamento Rodoviário. Seja muito bem-vindo, capitão. Bom dia. Bom dia a todos. É uma honra poder participar do programa de hoje. Pois é, eu estou vendo aqui o Comando de Policiamento Rodoviário da Polícia Militar do Estado de São Paulo, seguindo as orientações, não é, capitão, do governo do Estado de São Paulo, tem feito uma série de ações humanitárias, né, auxiliando os usuários em geral. Mas me parece que essas ações são principalmente voltadas aos caminhoneiros, é isso, capitão? Exatamente. Desde que iniciou esse trabalho, no dia 24 de março, o objetivo maior foi exatamente propiciar um apoio, né, a essa classe que não parou. Assim como a Polícia Militar e outros segmentos essenciais, o transporte rodoviário continuou todo esse período, né, até por necessidade, prover os abastecimentos nos mercados, combustíveis e outras mercadorias também tidas como essenciais. E o policiamento rodoviário engajou nesse trabalho, apoiando, né, nos mais diversos pontos pelo Estado, nesta operação, fazendo com que tenha um trabalho aí direcionado, apoiando o caminhoneiro, com realização de testes, vacinas, distribuição de alimentos, distribuição de marmitas, produtos de higiene, e também, né, obviamente, propiciar para o caminhoneiro fazer a sua viagem o mais segura, né, e confortável possível ao longo das rodovias. Pois é, eles que fazem, não é, capitão? Chegar o alimento, não só o alimento, tudo, né? A gente está recebendo tudo hoje de forma remota, né? E graças a Deus esse serviço não parou. Agora, o caminhoneiro, que demanda que o senhor vê maior aí nas estradas, né? Porque são pessoas que dirigem muitas horas, né? Às vezes em condições difíceis, né? Então, mas muito interessante. Qual é a principal demanda que vocês veem? A questão do caminhoneiro é um ponto importante, né? Ele, por fazer viagens e ficar na estrada praticamente todo momento, né? O período todo, ele sai para viajar e ele não tem, obviamente, muitas opções, né? Então, ele precisa, obviamente, fazer a sua refeição, usar sanitários, né? Então, esse trabalho, ele teve, e nesse período, é bom lembrar que estabelecimentos comerciais, né? Até mesmo do ramo alimentício, eles foram fechados, né, por conta justamente do decreto estadual. E o caminhoneiro, obviamente, ele não parou. Então, esse trabalho ele foi fundamental para propiciar, né, que o caminhoneiro se mantivesse aí fazendo o seu trabalho, né, e, obviamente, fazendo com que não faltasse, né, obviamente, gêneros alimentícios nas prateleiras dos mercados, né, aqueles gêneros realmente essenciais, gêneros no ramo hospitalar. Teve um transporte muito grande também na questão hospitalar, máscaras, álcool gel, uma demanda muito grande que foi criada nesse período, né? Mas principalmente a questão alimentícia. Foi uma demanda muito forte e continuou, não parou, tanto é que nós não temos informações aí de desabastecimento, né, no mercado, graças a esse empenho, né, dessa classe de transporte rodoviário, os caminhoneiros. Então foi muito importante nesse sentido, auxiliando com alimentação, empresas, né, fizeram distribuição de alimentos, né, ao longo de vários pontos. Nós tivemos também profissionais de saúde também auxiliando na questão de vacinas, medição de temperatura, para ver se eles não estavam doentes, né, também, tem que cuidar da saúde. E o policiamento rodoviário, em parceria tudo isso, estava presente nesses locais também, fazendo o seu papel. Sem dúvida, capitão. Quer dizer, essas ações humanitárias, elas são de fundamental importância, né? Especialmente aí junto aos caminhoneiros, né? No transporte de carga, circulação de mercadoria, justamente com esse intuito de garantir, né, o abastecimento e a manutenção desses serviços aqui tão essenciais aqui no município. Como que tem sido a aceitação, né, capitão, dos caminhoneiros a esse trabalho, então, da PM aí rodoviária nesse período? O trabalho do policiamento rodoviário, ele vai mais no sentido de fazer justamente a abordagem desses caminhões, né? Por deter o poder de polícia, ficaria difícil para o segmento civil, né, que atua também nessas parcerias, fazer a parada do veículo. Então,
a aceitação, né, obviamente, da classe, né, de caminhoneiros, ela é muito respeitosa e entende, obviamente, que isso é um trabalho que vem para ajudá-los, né? Então, nós temos vários relatos, inclusive com fotos nesses pontos, às vezes quer tirar uma foto com o policial. Então, ela se mostrou muito positiva, ressaltou esse caráter que a polícia sempre exerceu. A polícia militar e o policiamento rodoviário, ele sempre exerceu ações humanitárias, né? E, diversas, né? Uma delas, um trabalho muito consagrado, escolta de órgãos, né? Também na malha viária, auxiliando também. Então, apoio social é a essência da polícia militar, trabalhar com ações humanitárias, ações sociais. Mas nesse momento, o destaque maior foi justamente propiciar, obviamente, que esses veículos fossem inicialmente abordados e, obviamente, poder propiciar aí uma alimentação, poder propiciar um atendimento clínico, né, como eu falei, medindo a temperatura, algo que o caminhoneiro também precisa, né? Ele é ser humano e ele precisa estar sadio para fazer a sua viagem e chegar com segurança ao seu destino. Então, esse trabalho foi muito bem aceito, muito bem entendido, né, por todos e vem surtindo efeitos extraordinários. O exemplo que a gente pode destacar diretamente, desde que iniciou lá no dia 24 de março até semana passada, né, dando um panorama geral, foram mais de 65 mil pessoas atendidas, né, que tiveram aí, de uma certa forma, receber algum atendimento nessa área, né, humanitária social. Então, foi um trabalho muito efetivo e vai continuar. Nós estamos conversando com o capitão Fernando de Souza, chefe da seção de assuntos civis do Comando de Policiamento Rodoviário de São Paulo. E ele está falando aqui para a gente das ações humanitárias que a polícia tem feito nas estradas, né? Porque, principalmente em relação aos caminhões. Agora, é muito interessante, muito atendimento, 65 mil pessoas, né? Desde 24 de março. Agora, capitão, é preciso ter esse tratamento humanitário, essa campanha, mas a fiscalização também não para, né? Qual é a orientação que o senhor tem em relação aos usos de itens obrigatórios em veículos que são fiscalizados nas estradas? Antes de entrar nas dicas, né, de segurança, nas dicas, eu vou fazer um comentário, uma explanação breve dessa questão também em relação à polícia não parar, né? Fique à vontade. Desde que iniciou esses trabalhos, no dia 24, né, que nós tivemos decretado o isolamento social, nós tivemos também uma redução muito significativa no tráfego de veículos, né? As rodovias registraram um tráfego em torno, mais ou menos, de 48%, 50% em alguns locais. Em média, 48%. Então, veículos de pequeno porte, automóveis, motocicletas, até ônibus mesmo, né? Por conta de terem que foram suprimidas, né? Tivemos uma redução muito significativa do trânsito, de um modo geral. É claro que a classe caminhoneira continuou o seu trabalho, mas a redução, no modo geral, foi mais ou menos em torno de 48%. Isso nos propiciou também, nesse período, uma redução muito significativa na acidentalidade também. Então, nós tivemos, só para ilustrar, né? Nós tivemos, nesse período, um número de em torno de 50% a menos, comparado, né, obviamente, com o ano passado, no mesmo período, uma redução da ordem de 50% no número de acidentes sem vítimas e 38% no número de acidentes com vítimas. Então, uma média de uma redução aí em torno de 44% na acidentalidade. Então, isso também propiciou que o policiamento rodoviário direcionasse o seu trabalho, além das ações humanitárias e sociais que continuaram, nós também direcionamos para a prevenção criminal, intensificando o trabalho que já é feito diuturnamente. E com isso, né, um dado aí só para apresentar para os nossos ouvintes, nós tivemos um aumento muito significativo no número de apreensões de drogas também. Isso nos chamou atenção nesse período. Então, só para ilustrar também, né, nós tivemos da ordem, num comparativo, né, nós tivemos um aumento da ordem de 139% comparado ao mesmo período do ano passado. Então, só um dado mais atualizado, né? Até ontem, só o Comando de Policiamento Rodoviário apreendeu mais de 60 toneladas de droga só esse ano. Então, isso também nos chamou a atenção. Então, o trabalho nesse período, a gente ressalta, né, a questão da segurança. O caminhoneiro, para fazer uma viagem segura, né, tem que estar, obviamente,
respeitar a lei de descanso do caminhoneiro, fazer os repousos, né, determinados, dirigir, né, obviamente, sem ingestão de bebida alcoólica, né, o álcool, infelizmente, é um elemento que contribui muito para a acidentalidade. E o policiamento rodoviário é óbvio, né, embora esteja também engajado em ações humanitárias sociais, ele não deixa de fazer o seu papel, né, exemplo disso são as apreensões de drogas e, obviamente, a fiscalização, ela permanece, né. Se detectar na abordagem, né, mesmo nas ações sociais, durante aquele contato inicial com o caminhoneiro, que algo não está condizente, né, com a legislação, por exemplo, ele apresentar uma suspeita de ter ingerido bebida alcoólica, é claro que ele vai ser submetido à fiscalização normalmente, né, vai ser convidado ao teste do etilômetro, né, o popular bafômetro, vai ser verificado, obviamente, a documentação de porte pessoal, habilitação, documentos do caminhão e verificação da carga também por meio de notas fiscais. Então, a fiscalização continua também a todo vapor, vamos dizer assim. Certo. Apesar dessa redução, né, no fluxo de caminhões que o senhor pontua, capitão, o que naturalmente acredito que também reflete aí na diminuição, né, no número de acidentes, a gente sabe que é um momento difícil esse que nós estamos vivendo, né? A gente vê aí nas estatísticas, inclusive, por exemplo, o aumento do consumo de álcool, quer dizer, pessoas que não tinham até muitas vezes o hábito de beber, começam a beber num momento como esse, por conta até da ansiedade. Quer dizer, é possível perceber essa ansiedade no comportamento do condutor, capitão? E até esse volume de apreensões de drogas, né, que o senhor pontua, quer dizer, ao que se deve, né, a esse aumento, então, desse consumo de entorpecentes nesse momento? Seria justamente esse reflexo desse aspecto, então, da saúde mental nesse momento? Então, eu não vou, obviamente, afirmar se houve um consumo de drogas, né? Até porque não há estudos que dizem, né, o quão de consumo nós temos num período. Então, o que nos chama atenção, de fato, é que nesse período, do modo geral, esse ano, desde o início do ano, houve um aumento significativo no número de apreensões de drogas pela Polícia Militar do Estado de São Paulo, em especial pelo Comando de Policiamento Rodoviário, nos mais de 22 mil quilômetros de rodovias paulistas. Esse comparativo, quando nós trazemos para o período de quarentena, né, esse período excepcional de quarentena, esse aumento, como eu disse, ele é expressivo, né? Isso se deve a alguns fatores. Um deles, obviamente, é que, em havendo menos acidentes, e isso é fato, né, como eu disse inicialmente, nós tivemos uma redução significativa no número de acidentes, como eu mencionei. O policial rodoviário, ele tendo mais, obviamente, não tendo que ficar ali atendendo o acidente, porque isso demanda, obviamente, um tempo, para registro dos fatos, né? Por vezes condução a distrito policial, por vezes ir em hospitais atrás de vítimas, isso demanda tempo, né? E nesse período nós tivemos essa redução, como eu falei inicialmente, fazendo com que o policial ele voltasse às suas ações para a sua missão constitucional, que é justamente preservar a ordem pública e fazer a polícia ostensiva efetivamente. Então, isso fez com que as abordagens, obviamente, isso não é da noite para o dia, já existe um trabalho muito forte, inclusive com sistemas de informações, sistemas de inteligência, que direciona conhecimento de rotas, né, principais de tráfego. Tudo isso favorece abordagens mais assertivas, abordagens que culminam, obviamente, com grandes apreensões. Isso, no modo geral, a gente tem visto, inclusive, também em outras polícias, né? Tanto a Polícia Rodoviária Federal, Polícia Civil e Polícia Federal. Então, no modo geral, houve-se um aumento de apreensões. Não dá para atribuir, obviamente, se é por conta do isolamento social, isso é um trabalho que tem que ser melhor estudado, analisado, né? Cientificamente, mas o fato é mais tempo para o policial fazer as fiscalizações, isso eu posso afirmar que ocorreu com abordagens mais direcionadas, mais assertivas. Isso, sem dúvida, aconteceu.
Estamos conversando com o capitão Fernando de Souza, chefe de seção de assuntos civis do Comando de Policiamento Rodoviário de São Paulo. Para encerrar a nossa entrevista, gostaria de perguntar ao senhor as orientações da Polícia Militar Rodoviária que oferece aos motoristas que vão pegar as estradas paulistas, capitão, e como é que elas devem pedir alguma ajuda se for necessário. Tá. Inicialmente, a ajuda, né, à Polícia Militar, é sempre importante lembrar que o telefone 190 de emergência é o telefone da Polícia Militar e, ligando através deste número, o Policiamento Rodoviário Estadual da Polícia Militar do Estado de São Paulo, ele estará também o acionamento se dá por meio desse número também. Então, fica aí a questão do número. Nós temos também, ao longo das rodovias, né, concessionárias que, por vezes, também disponibilizam o 0800, o acionamento pelo 0800, ou os callbox, né, que existem ao longo da rodovia, também é um telefone que consegue, além da concessionária, também ter um contato com o policiamento rodoviário por meio desses acionamentos. Em relação, nós temos também as bases, né, ao longo das rodovias. São mais de 125 bases, né, do policiamento rodoviário dispostas nos mais de 22 mil quilômetros de trecho rodoviário estadual. Em relação às dicas, né, o que nós podemos aqui acrescentar é que nesse período, por ter menos veículos trafegando, nós temos as rodovias mais vazias, né? Isso é importante lembrar que é importante que o motorista não tenha, né, nesse momento, pressa de chegar ao seu destino, que cumpra as regras, né, ao Código de Trânsito, em especial, respeite os limites, né, de velocidade máxima da via, e não é porque a rodovia está mais vazia que ele tem que correr mais, pelo contrário, ele tem que ter cautela, tem que ter atenção, para que faça uma viagem segura. Então, a primeira dica é respeitar os limites de velocidade da via, e se tiver, obviamente, a visibilidade prejudicada, pista molhada, neblina, reduzir a sua velocidade. Não é porque a via permite 80 por hora que ele tem que andar necessariamente nesse limite. Se tiver fator adverso, ele reduz a velocidade para fazer uma viagem mais segura. Além disso, o repouso é fundamental, né? Tem que fazer as paradas, os seus descansos, alimentação, tem que estar bem, né, para dirigir, não tem que estar com a sua atenção voltada para o trânsito. E um fator primordial que nós destacamos é a questão do álcool, né? Se for dirigir, a gente sempre alerta que não beba, porque o álcool, por mínimo que seja, ele afeta a condição psicomotora do motorista. E aí ele coloca o motorista numa situação muito vulnerável e perigosa no trânsito. Então, ficam essas dicas, obviamente o cinto de segurança e a manutenção do veículo é importante também, né? A questão dos freios, dos pneus, para trafegar aí em condições de segurança. Essas são as dicas principais. Bom, nós conversamos então com o capitão Fernando de Souza, que é chefe da seção de assuntos civis do Comando de Policiamento Rodoviário. Ele passou então informações importantes, né, referente então às ações humanitárias que estão sendo realizadas pelo Comando de Policiamento Rodoviário nesse período de pandemia do novo coronavírus, que vem justamente com esse objetivo, né, de auxiliar então os usuários em geral, especialmente caminhoneiros aí no transporte de cargas e circulação. Capitão, muito obrigada pela gentileza de atender a nossa equipe. Foi muito importante a sua contribuição. Agradeço. Pois não. Pode encerrar, capitão. Tá, nós que agradecemos esse contato, essa participação, no momento de informar os nossos motoristas, em especial nossos caminhoneiros. E quem tiver mais interesse, nós temos as páginas, as redes sociais também, né? Policiamento Rodoviário da Polícia Militar, é só nos seguir lá nas redes sociais. Eu agradeço e estamos à disposição. Muito obrigada, até a próxima, capitão. Vamos a um giro de notícias? Mais informações nessa manhã de segunda-feira, Jeremias. Muito bem, olha só, cerca de 40% dos pacientes internados nas UTIs, que são as unidades de terapia intensiva, nas UTIs municipais de São Paulo, com Covid-19 precisam de hemodiálise. Pois é, os médicos ainda não sabem se a função dos rins piora por causa da ação do novo coronavírus no organismo ou por causa do longo tempo de internação na UTI ou até mesmo pelos dois motivos. Abre aspas.
Nesse contexto de gravidade, quando o paciente está lá na UTI, às vezes a parte de circulação fica prejudicada, a parte de oxigenação e do fluxo sanguíneo. Então, ele precisa dessa demanda do organismo funcionando bem. Então, esse sofrimento pela gravidade acaba comprometendo o rim e lesionando as células desse tecido, o que favorece que ele não funcione de forma adequada, afirmam os infectologistas. E segundo os médicos, muitos pacientes, mesmo fora da UTI, demoram para recuperar a função renal e acabam permanecendo mais tempo internados nas enfermarias ou ainda têm alta, mas vão ter que continuar fazendo a hemodiálise. Em meio a tantas dúvidas e descobertas sobre a ação do novo coronavírus, resta a certeza que é uma doença perigosa. Então, Kate, cuidar do rim, né? Tomar água é importante, né? Para evitar as pedras, apesar que a tecnologia da medicina tem evoluído bastante, mas tome água, cuide dos seus rins, porque a gente não precisa de mais um problema, mais uma comorbidade diante da pandemia. Vamos a mais uma entrevista? Vamos lá. O Jornal da Rede Alesp agora conversa com Alice Rosa Ramos. Ela é superintendente da AACD. Ela vai nos falar sobre a reabilitação e a fisioterapia em época de isolamento social. Bom dia, doutora Alice. Seja muito bem-vinda aqui ao Jornal da Rede Alesp. Bom dia, obrigada pelo convite. Muito bem. A gente fica pensando, não é, doutora? Muito obrigado pela sua presença. É Jeremias falando com a senhora. É um período difícil para todos ficar em casa. Agora, eu fico imaginando aqueles que têm alguma limitação física, como é o caso da abrangência e da ACD Cuida, seja criança, e antigamente a gente achava que era só criança, mas a gente sabe que hoje, graças à evolução da medicina, temos adultos também que têm essas limitações, né? Então, eu queria que a senhora desse as suas orientações iniciais, por favor. Bem, como você mesmo falou, a ACD durante muito tempo foi conhecida pelo fato de tratar crianças, né? Hoje, nossa população é praticamente meio a meio. A gente tem um grupo de pessoas com mais de 18 anos bastante grande e um grupo de idosos muito grande também. E nesse período em que a gente teve que entrar aí nas quarentenas seguidas, né, esse distanciamento social, nossas terapias elas foram suspensas. A gente tentou no começo ficar com alguns pacientes aqui que fossem de pós-operatório, mas eles mesmos ficaram com receio de virem às terapias, e aí a gente acabou tendo que realmente suspender as terapias. Com isso, na última semana que a gente teve aqui de terapia, o que nós fizemos? Nós orientamos os pacientes, né, de tudo aquilo que eles geralmente fazem, essa é uma rotina já da instituição de trabalho. Geralmente eles participam desse tratamento de reabilitação e naquela semana anterior nós reforçamos, vamos dizer assim, tudo aquilo que fosse muito importante para eles seguirem nesse período. Esse período se estendeu aí por um período maior do que a gente imaginava no início, e aí nós fizemos alguns vídeos que nós disponibilizamos nas redes sociais para que eles pudessem então fazer alguns alongamentos em casa, fortalecimento, atividades motoras. E aí, não só a fisioterapia fez esses vídeos, mas a enfermagem fez vídeos, a área médica fez vídeos em relação aos cuidados, por exemplo, de uma ferida pós-operatória ou do gesso, o pessoal da terapia ocupacional, da fonoaudiologia. Então, a gente disponibilizou vários vídeos e foi até bem interessante, porque em cima desses vídeos vieram perguntas, questionamentos, que geraram também outros vídeos para que a gente pudesse fazer, então, essas orientações aos pacientes nesse período. Certo. E, doutor, os pacientes, eles estão indo presencialmente, né, na clínica, ou nesse momento é só atendimento aí em domicílio? E também, puxando um pouquinho o gancho desses vídeos aí, né, que justamente buscam incentivar com que as pessoas possam, no seu ambiente aí doméstico, continuar, né, então, com as suas sessões, enfim, praticando exercícios e sessões também de fisioterapia. Quer dizer, é possível substituir algumas sessões que antes eram feitas através de aparelhos com objetos que a pessoa, de repente, tem em casa? É possível essa adaptação? Então, a gente tem tido alguns atendimentos presenciais, sim. Essa semana, a partir de hoje, nós estamos retomando gradativamente os atendimentos dentro do centro de reabilitação.
de uma forma pequena ainda, porque a gente quer testar todos os nossos fluxos de segurança, né, com essa parte do distanciamento, de verificação de temperatura, de sintomas. Então, hoje nós estamos retomando, até o momento nós verificamos que já tivemos algumas faltas, isso porque muitas pessoas tiveram receio de usar transporte público, né, e vir aqui para a instituição. E sim, a gente pode sim, nesse período, utilizar coisas que nós temos em casa. Então, por exemplo, eu quero fazer um alongamento, que aqui um terapeuta faz o alongamento, ou a gente usa uma bandagem, né, elástica para fazer esse alongamento. Eu posso em casa, por exemplo, fazer com um lençol. Então, a gente orienta com isso. Eu posso fazer, por exemplo, um fortalecimento usando saco de arroz, de açúcar, de feijão. A gente pode fazer um treino de marcha colocando, por exemplo, um pedaço de um corredor, da parede, do outro lado, móveis mais pesados para que a pessoa possa segurar neles e fazer um treino de marcha. Então, a gente pode, sim, ter coisas que substituam. Os pacientes que estavam, por exemplo, fazendo pilates. O pilates, ele não tem só os equipamentos. O pilates tem muito exercício que é feito no solo, que é feito com o uso de uma bola, ou mesmo sem nada, né? Só com o chão mesmo, no chão. Então, esses exercícios você pode reproduzir todos em casa sem grandes dificuldades de achar o que eu posso substituir, né? Então, todos eles podem ser adaptados, sim. O Jornal da Rede Alesp está conversando com a doutora Alice Rosa Ramos. Ela é superintendente da AACD, que, aliás, está aqui pertinho, um núcleo maior, está pertinho aqui da Assembleia Legislativa, aqui na região do Ibirapuera, de São Paulo. Alice, eu queria saber também sobre os cuidados, né? Porque o trabalho está sendo muito interessante, vocês enviam vídeos, as pessoas veem, para essas pessoas que têm necessidades especiais, e até quem não tenha, porque um idoso também pode fazer. Mas a gente, eu fico pensando, por exemplo, na minha mãe, no pessoal mais velhinho, a gente tem um pouquinho de receio, o tapete que pode escorregar, né? Nunca fez, aí vou começar a fazer alguma atividade, né? Os vídeos também orientam em relação a esses cuidados? Parcialmente, né? Não são tão focados com esse cuidado de mobiliários em casa. Isso a gente geralmente faz no dia a dia aqui, né? Então, como você mesmo falou, tapete para uma pessoa idosa, não, a casa fica bonita, mas eles tropeçam demais, né? Móveis com muitas quinas, coisas com muitas quinas em casa também dificultam para essas pessoas com mais idade, né? A pessoa idosa, ela fica mais parada, e com isso ela tem a possibilidade de uma perda maior de força muscular, com isso também uma perda de massa óssea, não só de massa muscular, levando muitas vezes a uma osteopenia, né, que é uma diminuição dessa massa óssea, uma osteoporose, um imobilismo maior. Então, com essas pessoas, a gente orienta sim que mantenham todos os exercícios de alongamento, mesmo que seja uma pessoa que não tenha uma deficiência física. A gente tem vários vídeos que falam desses tipos de alongamento e também dos fortalecimentos, para que a gente mantenha, então, tanto a nossa massa muscular quanto a massa óssea e evite esses problemas maiores que costumam surgir nessa fase onde a atividade física é maior e principalmente nessa faixa etária maior, onde a atividade também já costuma ser menor. Sem dúvida. E, doutora, no atendimento, né, a domicílio, onde existe esse contato, né, entre o paciente e o fisioterapeuta, quer dizer, é uma situação delicada aí, porque muitos pacientes não podem, acredito eu, até a senhora me corrige se eu estiver errada, não podem interromper, né, o tratamento, quer dizer, é muito complicado para alguns pacientes ficarem muito tempo, então, sem esse tratamento, sem as sessões de fisioterapia e reabilitação. Que tipo de cuidado, né, para esse tipo de atendimento a domicílio, esses profissionais estão tomando? Quer dizer, que tipo de adaptação é feita nesse período quando a gente fala no atendimento a domicílio? Bem, quando a gente pensa no domicílio, tem que pensar que a pessoa está se deslocando, né? O terapeuta que vai até o domicílio, ela está circulando, né, por outros espaços. Então, ao chegar na casa do paciente, ela tem que ter todos os cuidados de higiene, principalmente o uso da máscara e a higiene das mãos. Muitas vezes a gente preconiza, nesses atendimentos onde vai ter um contato físico maior,
e muitas vezes a fisioterapia tem isso, né, de um contato muito próximo, de segurar o paciente, que o profissional utilize um avental descartável, né, para que ele possa trocar a cada paciente, ele vai sair de uma casa, vai para outra, que ele possa trocar, então, esse avental a cada paciente também. E, sem dúvida alguma, a gente tem, sim, uma perda nesse período onde pessoas não podem fazer terapia, principalmente naqueles que fizeram alguma cirurgia anteriormente e precisavam de um pós-operatório, ou uma lesão que tinha sido recente e o tratamento foi suspenso. Algumas pessoas que estavam em ganhos motores podem ter ou uma parada naquilo que adquiriram, ou mesmo uma perda se não fizerem nenhum tipo de exercício. Então, esses profissionais que estão indo na casa dos pacientes, eles precisam principalmente de muitos cuidados em relação à higiene, né? E principalmente nessa hora que vai ter um toque maior com o paciente. A senhora falou da questão da higiene e eu estava pensando aqui em relação à máscara, né? As pessoas que têm alguma, além da limitação física, têm uma deficiência intelectual, eu imagino que muitas vezes não consiga ficar muito tempo com a máscara, né? E tem alguma orientação sobre isso? Olha, a gente pede que pelo menos o interlocutor, ou seja, o cuidador, né, fique sempre com a máscara. É o ideal? Não é. O ideal é que as duas pessoas fiquem com a máscara. Algumas pessoas, elas aceitam um pouquinho melhor o uso daquele face shield, né, que é aquele de acetato. Uhum. Ele é ruim também de usar, sem a máscara ele não protege tanto, porque o ideal é usar o face shield com a máscara por debaixo. Mas muitas vezes, por exemplo, num caso de uma deficiência auditiva, onde o deficiência auditiva, por exemplo, faz leitura labial. Se eu tiver uma coisa tampada, ele não vai conseguir me ler, né, se eu estiver falando. Então, a gente orienta que pelo menos o face shield esteja presente. E o que a gente tem visto bastante são alguns designers de máscaras diferentes que são de tecido com esse acetato na boca, onde você permite que essa pessoa com deficiência auditiva consiga fazer a leitura labial da outra pessoa que está falando com ela. Então, dentro do possível, se o paciente aceitar, né, uma pessoa com deficiência intelectual realmente muitas vezes tem dificuldade na aceitação dessa máscara, então que você use pelo menos o face shield, e se não for possível, mesmo assim ele não aceitar de forma alguma, a pessoa que está cuidando sempre de máscara e sempre com as suas mãos higienizadas. Nós estamos conversando com a Alice Rosa Ramos, superintendente da ACD, e eu queria, para finalizar, perguntar para a senhora se quem está com a Covid-19 se recupera em casa, está se recuperando em casa, se deve fazer exercícios pulmonares. Sempre, né? Porque a parte respiratória é uma das coisas mais acometidas durante essa infecção pelo coronavírus. Então, todos aqueles exercícios que façam com que a gente consiga ganhar uma amplitude de pulmão, uma amplitude de caixa torácica, ou seja, aquelas inspirações profundas, mantém um pouquinho, né? Conta no começo até 2, depois até 3, depois até 4 e solta também o ar num começo mais rápido e depois mais lentamente, para que a gente vá fazendo essa expansão da caixa torácica, são muito importantes para que você vá ganhando, né, essa expansibilidade, esse ganho de capacidade, de novo, do pulmão inteiro. A gente já orienta que muitos pacientes, depois que têm a infecção, durante um bom tempo, ainda tem um cansaço ao andar. Isso é uma coisa esperada pela própria infecção, e que esses exercícios respiratórios associados com aquilo de ganho de resistência e andando um pouquinho mais a cada dia, também vão fazendo com que esses sintomas de cansaço, de falta de ar, vá diminuindo com o passar do tempo. Tá certo. Informações importantes, então, trazidas pela doutora Alice Rosa Ramos, que é superintendente de práticas assistenciais da AACD. Falamos, então, sobre reabilitação e fisioterapia em época de isolamento em crianças portadoras de necessidades especiais que estão, nesse momento, então, se adaptando às atividades físicas e também brincadeiras dentro de casa. Doutora, muito obrigada pela sua participação conosco aqui. Foi muito importante a sua contribuição. Eu que agradeço, e a gente fica às ordens para quem tiver dúvida, podemos procurar aqui na CD. Sem dúvida. Até a próxima, doutora. Até a próxima.
E vamos dar um giro informativo com os nossos repórteres que estão trazendo notícias e informações atualizadas aqui para o Jornal da Rede Alesp. Bom dia, Priscila. Seja muito bem-vinda aqui ao Jornal da Rede Alesp. Bom dia, Jeremias. Bom dia, Caterina. Bom dia a todos que acompanham a programação da Rede Alesp de Comunicação. Olha, o Hospital Albert Einstein realizou um procedimento inédito. Ele utilizou um braço robótico para fazer uma cirurgia em uma pessoa que está com a Covid-19. Olha que bacana, né? E esse procedimento eu vou explicar como funciona. O braço robótico é como se fosse uma extensão do braço do médico. Então, o médico está remotamente assistindo toda a cirurgia ali por um vídeo em tempo real. Então, tudo que ele faz ali com as mãos, ele manda a informação para esse braço robótico que realiza, então, a cirurgia. Essa cirurgia, em específico que eu disse, aconteceu com um paciente de 60 anos que está com a Covid-19 e ele infartou, né? Ele precisou, então, fazer uma angioplastia. Colocou 2 estentes, então, para ajudar no funcionamento perfeito do coração dele. E o bacana de tudo isso é que ele pôde ir para casa com poucos dias de cirurgia, foi tudo muito rápido e o resultado positivo. Olha, lembrando que o paciente não vai ficar sozinho lá no centro cirúrgico, não, né? Fica ali também toda uma equipe de médicos, enfermeiros, ali localmente. Caso aconteça alguma intercorrência, caso o paciente precise de um atendimento rápido, essa equipe ela está pronta para fazer esse atendimento ao paciente. Porém, durante todo o procedimento robótico, né, pode-se falar assim, eles ficam afastados do paciente, eles ficam a uma distância segura, para que todos, então, fiquem seguros e não comprometam a saúde um do outro. Lembrando Incrível, que viu, esse Priscila, Jeremias, ainda é experimental. Esse procedimento ainda é experimental, então ele precisa de um reconhecimento da Anvisa, uma autorização da Anvisa, porém o Hospital Albert Einstein já começa a fazer esse estudo e depois, então, apresentar para a Anvisa e ter, então, a autorização. Muito bacana, né, gente? Muito. Eu estou vendo aqui no UOL uma notícia da Folha, acho que é a mesma que você nos traz, que fala justamente sobre isso, que no Brasil ainda precisa da autorização da Anvisa, né? Está numa fase experimental, mas que em outros países é feito com rotina, né? E a gente lembra, por exemplo, que como que a pandemia ela acelerou todo esse processo com a telemedicina, né? E provavelmente vai ser muito mais acelerado. Eu estou vendo a foto aqui, nosso telespectador não consegue ver, mas é isso que você falou. Os médicos ficam afastados, né? E ali quem faz a cirurgia é o robô. Lógico que tem um profissional do outro lado realizando também, né? Mas é muito interessante e é a medicina avançando pela telemedicina, já que tele é a distância, então não é só o diagnóstico, o exame que vai chegar, mas eu acho que essas questões também vão ser aceleradas com a pandemia. Não sei se essa é a sua opinião. Exatamente, né? E a gente viu que nesse momento de pandemia, a tecnologia ganhou um espaço muito importante. Enquanto você falava, eu fiquei imaginando quantos médicos que precisam do tempo de ir ao hospital, se paramentar, se esterilizar, atender o paciente, depois, né, tirar todo aquela paramentação, ir para uma outra sala. Então, é um processo muito longo para o atendimento de um paciente. Se ele consegue fazer isso de uma forma remota, os atendimentos eles podem aumentar. E eu acho que a telemedicina ela vai ajudar muito nisso. As consultas, que são tão morosas para se conseguir, a dificuldade. De repente, você entra numa consulta, não é atendido nem 5 minutos, já é dispensado. Talvez esse atendimento também remoto
vai ajudar a diferenciar, a dar um atendimento um pouco mais especializado às pessoas, um pouco mais de atenção. Eu acho que a telemedicina ela veio realmente para agregar nesse momento e é muito importante. E esse procedimento, então, ele vem para trazer segurança, né? Principalmente nesse momento da Covid-19, segurança para os profissionais da saúde, que a gente sabe que estão ali na linha de frente e com alto risco de se contaminar, e também do paciente, né? De repente o paciente está morrendo de medo de fazer um procedimento, porque nesse momento vai ter que ir ao hospital e tem todo o medo, mas também ali vai ser algo seguro para ele. Gente, falando em segurança, só para eu terminar, tá rolando aí nas redes sociais, principalmente no WhatsApp, uma informação do Centro de Controle do Governo americano que oficializou evidências científicas emergenciais sobre a transmissão do coronavírus. Entre várias características colocadas ali, se falou sobre o risco baixo de contaminação a partir de superfícies e risco baixo de atividades ao ar livre. Isso é fake news, tá, gente? Se você for traduzir ali o texto, não é o que se está em português. O texto é em inglês e o que vem para as mídias sociais está em português e não condiz com o texto em inglês. Então, atenção, a gente está falando de segurança nos hospitais, mas também segurança quando você está no elevador, quando você vai ao mercado, quando você recebe uma encomenda na sua casa. Por isso que a recomendação é sempre higienizar os objetos, as superfícies e principalmente as mãos, seja com água e sabão ou com álcool em gel. É isso aí, Jeremias e Caterina. Obrigado, viu, Priscila, pelas suas informações. Você está falando aí, eu coloquei aqui no Google e achei uma outra fake news. Olha, é fake que o governo americano faz recomendação para as pessoas rasparem barba ou bigode por uso eficiente de máscaras contra o coronavírus. Eu fico imaginando o que leva uma pessoa, Kate, a ficar digitando em casa uma fake news que pode levar à morte de muita gente, né? Vamos para o parque que não tem problema não, é fake news, né? Então... Acho que a fake news ela é perigosa em qualquer momento e nesse momento que nós estamos vivendo aí de calamidade pública, né? Quer dizer, acaba sendo muito pior. Quer dizer, a gente gosta de reforçar aqui no jornal para que o nosso telespectador realmente faça um filtro, né, daquilo que ele busca, então, aí. Não é simplesmente digitar no Google e acessar qualquer informação, quer dizer, confira a fonte, né? Confira. Pesquise, quer dizer, se intere. E só complementando um pouquinho a questão do aspecto da tecnologia que vocês estavam falando, lembrando que a telemedicina, a nossa legislação brasileira é de 2002. E agora, com a pandemia do novo coronavírus, foi aprovado, então, em caráter emergencial, a aprovação, então, do uso da telemedicina nesse período da pandemia, quer dizer, até o final da pandemia, a telemedicina vai ser utilizada. Eu acho que esse é um momento em que as estruturas para essa telemedicina ser, de fato, aplicada aqui no nosso país, acaba ganhando uma força muito grande. Vamos torcer, porque essa é uma ferramenta que, sem dúvida alguma, otimiza muito aí os atendimentos e desafoga bastante o nosso sistema público de saúde, né, Jeremias? Muito. Eu agradeço, então, muito a participação da Priscila, da nossa repórter Priscila, que trouxe informações. Só para emendar também, esse projeto 350 de 2020, que está tramitando aqui na casa, também trata da telemedicina. E você que acompanha a gente na Rede Alesp, fique atento, porque a gente vai trazer informações nessa semana sobre o trâmite desse projeto aqui no Parlamento Paulista, que vai mudar a vida de todos nós paulistanos. Vamos lá, agora você vai conferir o destaque que marcou esse primeiro bloco do Jornal da Alesp. A Câmara aprovou o projeto de lei que cria uma lista de profissões a serem consideradas prioritárias na fila dos testes de coronavírus. A matéria segue agora para a sanção do presidente Jair Bolsonaro. O Jornal da Rede Alesp informando tudo o que está acontecendo na luta e prevenção contra o contágio do coronavírus. Faz agora um rápido intervalo. Você acompanha Jornal da Rede Alesp.
queria poder falar com você. Te falar desses últimos meses e como tudo tá melhor.